Saúde a igreja e os irmãos que estão assistindo pela live com a paz do Senhor. Peço que os irmãos se assentem, por favor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais um dia para louvar e adorar o Senhor. Deus nos dá um dia maravilhoso, né? Um dia de sol, um dia alegre, e temos que ser gratos a Ele, porque quantos estão aí passando por necessidade, quantos estão aí não podem, né, ver a luz do dia, e a gente tem esse prazer, e a gente tem que ser grato a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá, agradeço a Deus pelo irmão Fernandes ter me convidado, né, para trazer a palavra. Agradeço ao pastor Ricardo, que não pode estar aqui conosco, a gente sabe o motivo, né? Deus está com ele, Deus está trabalhando na causa da irmã Carlota. E eu agradeço ao pastor Ricardo pela confiança que ele tem dado a mim e ao grupo dos jovens. E eu pedi muito a Deus, né? Orei para Ele dar uma palavra abençoada, para que essa palavra toque no coração dos irmãos e daqueles que estão nos assistindo. E eu gostaria de compartilhar ela com os irmãos. O tema da palavra seria Confie em Deus. E ela está baseada em Eclesiastes, o capítulo 9, vou ler os versículos 1 e 2. Eclesiastes 9, versículos 1 e 2. Diz assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme juramento. Eu fiquei meditando nessa palavra, e ela condiz bastante com o que a gente passa, não só hoje, né, com essa crise e tudo mais, mas no dia a dia. E tratando da primeira parte, o que eu gostaria de pedir aos irmãos é que fiquem em espírito de oração, pedindo para Deus tirar do seu coração toda a preocupação. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, vem tão preocupado, vem tão carregado, que a gente não aproveita, não consegue ouvir Deus falar conosco. E desde o começo desse culto, se os irmãos prestaram atenção, nos hinos, os dois hinos falaram para Deus falar conosco suavemente e para Deus falar conosco. Então a gente tem que pedir para Deus tirar essas preocupações. Ao passar da porta da igreja, já vim em espírito pedindo: Deus, tira essas preocupações do meu coração. Entrego em tuas mãos o problema tal, entrego em tuas mãos a dificuldade que eu estou passando, e eu vim aqui para que o Senhor fale comigo, para que aquela palavra toque no meu coração. E a gente tem que ter essa calma, essa paciência de ouvir o Senhor falar conosco. Porque, como diz o versículo, a gente tirou essas coisas do coração para poder entender claramente o que Deus quer falar conosco. E outra coisa que a gente também tem que ser, que é o que eu me atentei bastante, eu fiquei lendo bastante sobre esse versículo, e fui pesquisar sobre isso, que aqui fala que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E eu fui procurar saber como ser justo diante de Deus. No dicionário, ser justo é aquele que vive seguindo as normas de justiça e de moral, é aquele que é honesto. Mas e diante de Deus, como que a gente consegue ser uma pessoa justa aos olhos de Deus? Será que é simples, é fácil? E eu fui procurar saber quantos justos tinham, né, na palavra, e vi que são poucos. Não é tão fácil ser um justo. Uma pessoa justa é aquela que chama a atenção de Deus. E não é tão simples chamar a atenção de Deus. Deus não vai perder tempo olhando para pessoas acomodadas.
Deus não vai perder tempo olhando para pessoas acomodadas. Deus quer pessoas que o busquem de coração. Deus quer pessoas que acreditem nele, que confiem nele. Glória a Deus. E para você ser justo diante de Deus, você tem que ser uma pessoa que tem a vida baseada na obediência. Na obediência da palavra de Deus. Não adianta a gente ler a Bíblia e não ser obediente. Não seguir aquilo que Deus manda, que Jesus ordenou para a gente em seus mandamentos. Eu sei que é difícil. Não é fácil a gente seguir todos os mandamentos. Não é fácil a gente ser santo, né? Mas a gente tem que tentar. A gente tem que persistir. E para ser justo, a gente tem que viver de forma racional. E como a gente vive de forma racional? Da seguinte forma: você não pode se basear na sua própria opinião. Você tem que confiar em Deus. Tudo que você for fazer, você deve consultar a Deus. Ore, peça para Deus te orientar. Foi Ele que fez os céus, foi Ele que fez a terra. Em Provérbios fala, com sabedoria, Deus formou o universo, Deus formou a terra. Se Ele conseguiu formar a terra, tudo que há nela, por que Ele não vai saber te orientar, te guiar e te mostrar o caminho que deve seguir? Então, viver de forma racional não é se basear na própria opinião ou sentimento. E sim, você deve colocar em prática tudo aquilo que você aprende diante de Deus, através da sua palavra. Você vai conseguir ser justo, assim como tantos outros da Bíblia. Aquele que é justo, Deus vai olhar por ele com carinho. O que busca Deus de coração sincero, é esse que Deus está procurando. Pessoas que o busquem com o coração sincero. Glória a Deus. Como eu disse, Deus não vai olhar para pessoas acomodadas. Você pode ler em toda a Bíblia, você não vai ver que Deus pegou uma pessoa que estava ali acomodada, uma pessoa que não fez nada, e colocou aqui nessa Bíblia. Contou a história dela. Todos que estão aqui fizeram alguma coisa. Todos fizeram algo que foi proveitoso. Fizeram o propósito de Deus. Uma dessas pessoas que a gente pode citar é Ana. Ana clamava por um filho. E vocês podem ver que ela pedia um filho, talvez, creio eu, pensando apenas nela. Mas a partir do momento que ela clamou pedindo para Deus um filho que seria dedicado na obra de Deus, aí Deus atendeu o pedido dela. Aí Deus falou, é isso que eu preciso. É disso que eu preciso. De uma pessoa que queira fazer o meu propósito. Deus precisava colocar um profeta na terra. E precisava de alguém que aceitasse fazer isso. E a partir do momento que Ana aceitou, colocou no seu coração que aquele filho não seria para ela e seria voltado para Deus, Deus cumpriu e deu um filho para ela. Então a gente tem que pensar não só em nós, não só na nossa própria opinião, não só nos próprios sentimentos. Não temos que nos satisfazer. Temos que satisfazer a vontade de Deus. É isso que Ele quer, que tenhamos propósito na sua obra. Ele procura pessoas que queiram fazer a sua obra, que queiram prosseguir com o ID do Senhor. Aleluia. Não está fácil para Deus achar pessoas sinceras. A gente viu que essa crise, que essa pandemia, mostrou quem são os verdadeiros adoradores. Mostrou quem realmente está buscando a Deus de coração. Quem realmente quer ver o mover de Deus, quer ver Deus se manifestar. Aleluia. Deus procura aqueles que de coração o buscam. E na Bíblia tivemos muitos exemplos de homens que passaram por fome, perseguição, por humilhação, e não negaram a sua fé. Esses homens, se estivessem aqui hoje, passando por essa pandemia, tenho certeza que dariam risada da nossa cara. Quantos sofreram, sabe, humilhação,
Eu vou citar o exemplo de José. José do Egito, desde sua adolescência, foi humilhado pelos seus irmãos. Não acreditaram nele. Ele tinha sonhos, como muitos aqui têm sonhos. Mas às vezes até dentro de casa, as pessoas te colocam para baixo. Amigos, parentes, familiares. E a gente não pode desistir desses sonhos. Você deve entregar tudo isso nas mãos de Deus, confiar em Deus. Se Deus está colocando isso, um desejo no teu coração, siga com esse desejo. Peça para Deus confirmar. José não desistiu dos seus sonhos. Ele teve sabedoria. E aqui no versículo fala que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. A gente já viu como ser justo. E como ter sabedoria? Vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 5. Ele nos dá essa orientação de como a gente pode ser sábio. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Vemos aqui que Deus não nega da sabedoria. Ele não nega para ninguém. A gente vê no mundo muitas pessoas ímpias que são sábias, montam empresas aí milionárias, e a gente se pergunta, por que essa pessoa é abençoada e talvez eu não? Porque talvez ela soube pedir sabedoria. Ela soube, mesmo sendo ímpia mesmo, talvez muitos não acreditam em Deus, mas aqui está escrito, Deus dá sabedoria a quem pedir. Deus não vai negar. Então a gente precisa ser mais sábio. A gente precisa saber usar a palavra de Deus. É o que muitos não estão sabendo, é utilizar a palavra de Deus ao seu favor. Deus não se nega em nos ajudar. Deus não se nega, Deus não está com os braços cruzados. Como muitos às vezes estão de braços cruzados, esperando Deus mandar do céu. Deus não vai fazer cair do céu se você não se mover. Deus quer te abençoar? Ele quer. Mas às vezes Ele está esperando você tomar uma atitude. Está esperando você pedir para Ele do jeito certo. E também a gente precisa saber discernir a verdadeira sabedoria, que é o que diz em Tiago 3, versículo 7. Ele nos orienta a discernir a verdadeira sabedoria. Tiago 3, 17, desculpa. 3, 17 diz assim: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então a gente consegue identificar uma pessoa que é sábia por esses modos. Quantos aí têm sabedoria, mas são arrogantes, são ignorantes? Esse não tem a verdadeira sabedoria de Deus. Ele pode ter a sabedoria terrena, a sabedoria dos homens, mas ele não tem a sabedoria de Deus. E é essa sabedoria que a gente tem que pedir, a sabedoria de Deus. Que ela vai ser pacífica, ela vai ser tratável, pura, vai ser moderada, e a gente vai saber lidar com cada situação de forma inteligente, independente do que a gente passa. Muitos, nesse momento de pandemia, se desesperaram, ficaram nervosos e tudo mais. A gente soube de casos até de pessoas por aí que se suicidaram, passou no jornal, porque não tiveram sabedoria, não souberam lidar com a situação. Já faz 6 meses que a gente está enfrentando essa situação, pelo menos aqui no Brasil. E estamos aqui na igreja há quanto tempo? Aconteceu alguma coisa conosco? Deus é maravilhoso. Ele tem protegido aqueles que são fiéis a Ele. Deus tem colocado as suas mãos sobre nós, sobre nossas famílias, porque temos confiado nele. Então não há motivo para desespero, não há motivo. Tenha sabedoria para lidar com as situações da vida. Qualquer um passa por adversidades. E é o que disse o versículo de número 2
E Eclesiastes 9. Tudo sucede igualmente. A gente não precisa se desesperar. Se aconteceu com você, pode ter acontecido com outro irmão, com uma pessoa ímpia que está passando aí na rua. Tudo acontece. Mas a gente tem que aprender a usar de sabedoria. E voltando a José, ele teve sabedoria. José foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido como se fosse um objeto qualquer. Quantas vezes a gente é tratado como objeto? As pessoas não dão valor para nós. Mas você não deve levar isso em tona. Você deve entregar para Deus isso. José, tenho certeza que mesmo vendo que os seus irmãos, seus parentes, aqueles que eram do seu sangue, fazendo tudo aquilo com ele, tenho certeza que ele não deve ter murmurado, não deve ter xingado os seus irmãos, deve ter orado por eles, pedindo para Deus ter misericórdia, que é o que temos que pedir, para Deus ter misericórdia de certas situações. Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa sem saber, sem ter a noção, sem pensar direito. Mas vemos que José também foi comprado, pelo Potifar, e no Egito, ali ao lado de ímpios, ele foi um trabalhador honesto. Diz a passagem que tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. E o seu Senhor, vendo isso, entregou na mão dele a sua casa, entregou tudo para ele. E é isso que nós devemos fazer. Ser crentes que fazem prosperar as pessoas ao nosso redor. Não importa se você trabalha com pessoas ímpias. É até melhor que você vai ser uma ferramenta para evangelizar essas pessoas. Você vai fazer a diferença para com essas pessoas. Faça o seu patrão prosperar. Faça ele crescer no trabalho. Não murmure, não reclame. Agradeça a Deus pelo emprego que você tem. Quantos estão aí fora, em filas, esperando uma vaga de emprego? Se você tem seu emprego, ore pelo seu patrão. Agradeça a Deus pela vida dele. Porque é através dele que você está colocando alimento na sua mesa. Então devemos aprender com José. O que for fazer, Deus em primeiro lugar. Orar a Deus para Deus abençoar o nosso patrão, nosso emprego, e que a empresa prospere. Porque se a empresa que você está prosperar, você também vai prosperar junto. Temos que aprender isso com José. E, como tudo acontece igualmente, José também foi falsamente acusado. Quantos de nós já não foram falsamente acusados? É triste você ser acusado por algo que não fez. Mas você não deve se desesperar, você não deve ir confrontar aquela pessoa, você tem que ter sabedoria. A sabedoria, se os irmãos soubessem o quão importante é ter sabedoria, sempre buscariam, pediriam todos os dias a Deus por sabedoria, porque com sabedoria você sabe se livrar de qualquer situação, você sabe enfrentar qualquer problema. E José teve sabedoria, porque mesmo sendo ali tentado, ele poderia ter cedido à tentação. Ele tinha tudo ali. Ele dominava aquela casa do eunuco de Faraó. Mas ele teve sabedoria, teve prudência e não quis tocar na mulher do seu senhor. Ele conseguiu resistir à tentação. E é o que nós devemos fazer. Resistir às tentações que o inimigo coloca em nossa frente. E com prudência, vamos sair ileso. Porque Deus é conosco. José confiou em Deus. E Deus foi com ele. Deus o abençoou. Mesmo ele sendo acusado, ele ainda assim conseguiu não ceder à tentação. Mesmo assim, sucedeu algo para ele que foi triste, que é ser preso, e injustamente. Muitas das vezes a gente não está preso em celas físicas, numa cadeia, mas a gente fica preso emocionalmente. Quantas das vezes você fica com pensamentos, você fica travado em pensamentos na sua mente e não consegue se libertar. Você fica preso dentro de si próprio. E isso é ruim. Isso acaba com a pessoa. E é o que muitas vezes leva à depressão. Porque a pessoa fica ali se achando que não serve para isso, não serve para aquilo, que não presta. Muitos a colocam para baixo. Mas é nesse momento que você tem que clamar a Deus. Porque Deus é contigo, Deus é amor. Deus está aqui
para te dar, com sabedoria, estratégia para você sair dessa situação. Glória a Deus. E eu creio que José, mesmo estando preso, mesmo estando ali injustamente, continuou fiel a Deus. E vocês podem ver que na passagem é explicado que a ele também foi entregue tudo o que tinha ali no cárcere. Então o chefe do cárcere praticamente não fazia nada, porque tudo estava nas mãos de José. Não sei se os irmãos estão entendendo a mensagem, que se você é fiel, você é justo, você é sábio, Deus entrega as coisas na sua mão, para que você resolva, para que você faça. É por isso que Deus não busca, não vai ficar de olho em acomodados. José não se acomodou. Que você aprenda com José, não se acomode, desperte. Se você quer fazer a obra de Deus, se você quer que Deus haja na sua vida, desperta. Deus está procurando aqueles que estão atentos à sua palavra. E José foi muito usado ali na prisão. A gente vê que na dificuldade é que a gente consegue se chegar mais perto de Deus. É na dificuldade que a gente busca mais a Deus. E não deve ser sempre assim. A gente tem que buscar a Deus em todos os momentos. Principalmente nos momentos bons. A gente deve compartilhar com os outros os momentos bons que a gente está passando. Porque parece que Deus só se atenta a nós nos momentos de dificuldade. Mas Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Deus cuida de nós antes mesmo de nós nascer. E isso está escrito no Salmo 139. Salmo 139, o versículo 17. Espera aí. Glória a Deus. Não, o verso 16. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus já te conhece antes mesmo de você se formar. Tudo já está escrito no livro dele. Então tudo que Deus tem para nós são coisas boas. Porque antes mesmo dele nos formar, ele já pensou, você vai ser isso, você vai ser abençoado dessa forma. Deus é maravilhoso. Ele não vai esperar você fazer alguma coisa para merecer. Ele já sabe o que você merece. Por isso que você não pode se acomodar. Você tem que buscar aquilo que Deus já separou para você. Aquilo que Deus já preparou para você. Aleluia, glória a Deus. Às vezes perdemos as bênçãos por justamente se acomodar, por não estar atento ao que Deus tem para nós. Fique atento, irmãos. Fique atento ao que Deus tem preparado para você, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. E vemos aqui que a diferença em tudo que José passou não foi mérito dele. José não conseguiu passar por todas essas dificuldades, atribulações, que logo depois do cárcere, ele foi exaltado por Faraó. E se a gente esperar com paciência, Deus nos exalta. Mas é tudo para a honra e glória de Deus. E a diferença que nós temos dos ímpios é a confiança que temos em Deus. E essa confiança está porque nosso Deus é forte. E o quão ele é forte, a gente pode ver em Salmo 18, versículo 2. Lá descreve bem o quão forte é o nosso Deus. Aleluia. Salmo 18, o verso 2, diz assim: O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio.
Será que dá para confiar em Deus? Aleluia! Um Deus que é forte, que é a tua rocha, que é a tua firmeza, que é a tua salvação. Deus é tudo para você. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que ajudou Josué a conquistar Jericó, é o mesmo Deus que deu um filho para Ana, é o mesmo Deus que livrou Daniel. É o mesmo Deus que hoje está aqui, abençoando a cada um, aqueles que o buscam, que o servem. É o Deus que está livrando o seu povo desse vírus. É o Deus que quando você sai na rua, te dá livramentos. Glória a Deus. E devemos fazer o quê? Devemos caminhar segundo o querer de Deus. A gente pode ver isso em Salmos 18, o verso 30. Salmo 18, 30 diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para os que nele confiam. Os caminhos de Deus são perfeitos. Por isso que devemos pedir a Deus orientação sobre o que fazer. Não adianta você querer seguir o seu caminho. No seu caminho podem ter pedras, podem ter buracos, abismos, mas Deus vai te levar pelo caminho certo, pelo caminho da vitória, pelo caminho da tua bênção. Aleluia! E não importa o que você enfrente nesse caminho, a palavra do Senhor é o teu escudo. E a gente sabe, o pastor Eliseu deu uma pregação falando sobre a armadura de Deus. E ele explicou que o escudo é usado para a gente se defender das flechas, das lanças, de tudo que é lançado pelo nosso inimigo. Se você está firmado em Deus, se você confia na sua palavra, ela vai ser um escudo para você. Vai te proteger de tudo que o inimigo lançar na sua vida. É você confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de ler também o Salmo 18, 31, que diz que, porque quem é Deus, senão o nosso Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o nosso rochedo. Todos sabemos que o rochedo é tão resistente que existem aí montanhas há milhares de anos no planeta e estão de pé até hoje. Se essas montanhas estão de pé, imagine o Deus que as fez. O qual poder ele tem, o qual firme ele é. Sabe, se você for analisar, você vai ver que se uma rocha está firme até hoje, há milhões de anos, Deus que as fez, qual firmeza ele tem? Foi cantado o hino, firme nas promessas. É o que devemos fazer, estar firme diante de Deus, firme nas suas promessas, confiando que Ele está nos abençoando, confiando que Ele está nos dando forças para enfrentar qualquer dificuldade. Não importa se é um vírus, se é um desemprego, se é fome, Deus é contigo, Deus está te abençoando. Glória a Deus. E Deus é o nosso refúgio. E isso está escrito no Salmos 91, no verso 9. Diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, independente do que estejam passando, busque refúgio em Deus. Muitos correm para contar para amigos, para contar para os parentes o que estão passando. Ore, dobre o seu joelho e conte para Deus. Ele é o teu refúgio. É para Ele que você deve contar o que você está passando. Muitas das vezes a gente perde a bênção porque a gente conta para a pessoa errada. Quantas vezes aquela pessoa é invejosa, aquela pessoa às vezes não gosta de você, e você vai lá e conta o que você está procurando, o que você está desejando, e aí você perde a bênção por uma besteirinha. Porque alguém foi invejoso, porque alguém tirou a tua paz. Eu até estava comentando isso com um amigo. Às vezes a gente pensa em montar um negócio e tudo mais, você conta para alguém e a pessoa te desanima. Mas nessa crise, montar um negócio, não vai dar certo. O quê? Montar um negócio? Quem vai sair para comprar? Todo mundo está em casa. Mas confie em Deus. Se Deus colocou um desejo no seu coração, siga em frente. Confia. Se Deus for contigo, não tem homem nenhum, não tem crise, não tem nada que vai impedir você de prosperar, você de crescer, você de vencer. E nesse momento difícil, de crise, nessa situação, o que a gente deve fazer? Muitos confiam em ter um seguro.
Muitos contratam seguro de vida, seguro para o carro. Hoje tem seguro para celular, né? Porque está tendo tanto roubo aí na rua. Mas o que o crente deve fazer? Vamos ver o que diz o Salmo 91, o versículo 10, o verso 10. Diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia. Se Deus tem o poder de nos proteger, de dar ordem aos anjos para nos guardar, você vai confiar em quem? O teu seguro é Deus. É esse seguro que você tem que contratar para a sua vida. Aleluia. Ele é quem segura a tua casa, é Ele que segura o teu carro, Ele é que segura você e a sua família. É esse seguro que você tem que contratar. Glória a Deus. O Senhor é quem te protege, quem guarda os teus caminhos. A partir do momento que você abre o olho, o Senhor já está ali te protegendo, te guardando, para que nenhum mal te suceda. A gente vinha aqui para a igreja, Deus estava guardando cada um. Deus trouxe cada um com segurança. Deus vai levar cada um com segurança. É esse seguro que a gente tem que pedir a Deus. Deus, seja o meu seguro. Seja a minha fortaleza, o meu rochedo. Confie em Deus. Não confie em homens. Muitos estão confiando em homens. Estão dizendo, faça isso, faça aquilo. Fique em casa. Tome a vacina tal. O que Deus está falando ao seu coração? O que Deus está falando contigo? Confie nele. Só Ele pode prover a ti o que você precisa. Só Ele pode cuidar da sua família. Pode providenciar aquilo que você quer. E a gente pode contratar esse seguro através das nossas orações, sendo fiel a Deus, sendo justo, sendo sincero. Deus não vai abençoar aqueles que não buscam de coração sincero. Muitos estão vindo na igreja por falsidade. Temos que ser verdadeiro. Muitos vêm por falsidade. Mas a gente tem que vir com o coração sincero. Clamar a Deus de todo o coração. Deus tem abençoado muitos irmãos aqui. Deus tem abençoado muitos irmãos porque estão sendo fiel, estão sendo sinceros diante de Deus. Aleluia. Não brinque com as coisas de Deus. Deus é justo e procura que nós sejamos justos também. Aleluia. Eu vou finalizar aqui. Eu quero ler o verso do Salmos 37, verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então finalizo dizendo para você confiar em Deus. Entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Tudo que você for fazer, ore primeiro a Deus, peça a orientação dele. Ele sabe o que é melhor para ti. Ele sabe o que deve ser feito. Não adianta você perguntar para amigo, para ninguém, para consultor, hoje em dia tem esses coach da internet. Não adianta você perguntar para ninguém. Pergunte a Deus. Ele vai te orientar, Ele vai te dizer o que fazer. E com certeza, nesse caminho, você será vencedor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe todos os irmãos.